como pet. Animais domésticos brasileiros poderão ter um documento de identidade. O sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos já está em fase final de teste. Foi um anúncio do governo federal e já deve entrar em funcionamento em breve. Para a gente entender sobre isso e também formar opinião, a gente está recebendo o vereador David Wislen. Uma honra receber o David, né? Pela primeira vez eu entrevisto, ex-colega de profissão e o vereador mais votado aí da nossa cidade. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Tarobá. Um prazer estar com vocês aqui, sempre para esclarecer dúvidas, né, pela causa animal. E agora, mais uma, vamos colocar assim, não deixa de ser uma polêmica, né? Tem muita gente que assustou com isso, né? É verdade. Pô, um RG, poxa, um RG, David, para os pets. Vamos falar um pouquinho sobre isso, esclarecer algumas dúvidas, né? Isso já funciona muito bem. A gente estava conversando isso aqui nos bastidores. Funciona muito bem em outros países já, mas infelizmente nós brasileiros não estamos preparados ainda para essa evolução com os animais. Mas isso eu acho que é um primeiro passo. Né, a gente vai falar sobre essa questão aí do imposto, que né, muita gente fala que futuramente pode ser criado um imposto em cima disso aí, mas por enquanto não tem nada de imposto, a questão é do RG mesmo. David, até justificando, lógico que todo mundo já sabe, né? O David a gente convidou porque é o vereador da causa animal, né? Você expressivamente conduz isso muito bem, é um cuidador nato, né, David? Explica pra gente, então, o que é essa medida? Isso, na verdade, Patrícia, é uma proposta do governo federal, né? Eles criaram essa questão do cadastro do seu animal, a gente estava falando sobre isso. Hoje, quem tem seu animalzinho, quem tem seu pet, quem gosta, obviamente que 99% não vai ter a característica, a coragem de abandonar. A gente lida com isso diariamente, não só em Londrina, como outras cidades que a gente atua também como protetor, como proteção animal. A gente vê muito isso na rede social, a questão do abandono, porém são pessoas que não gostam do seu bicho, ou pessoas que por algum momento pegou de alguém e abandonou. Mas o que é discutido isso aí, até a própria aqui, a TV Tarobá colocou algumas matérias recentemente em outros programas, Patrícia, de ataques de alguns animais. Sim. Então, essa questão do RG, microchipagem do animal, para que serve? Para identificar o tutor do animal. O animal escapou, fugiu, atacou alguém, passou o leitor de chip, tem um RG, quem que é o dono? O dono é o David. Então vamos lá, vamos punir no rigor da lei. Né? Certo, então, porque isso é crime. Exatamente. Então, só que por um outro lado, muita gente especula um possível imposto futuramente sobre isso aí. Né? David, o primeiro passo é criar o RG, o segundo passo é o imposto. Nós não estamos preparados para pagar mais um imposto. Eu me posiciono, né, nesse primeiro momento contrário. A gente acha que a gente já paga imposto demais. Com certeza. A gente já paga muito imposto. Então eu acho que isso ia contribuir para o aumento, inclusive, né, de abandono dos animais. Porém, por um outro lado, um outro viés, aquilo que eu estou falando, em outros países, como Holanda, que não existe mais animais em situação de rua, a própria Londres, os animais pagam uma taxa ali que dá equivalente a se eu não me engano, R$700, né? Anualmente, e isso funciona muito bem lá. Né? Paga uma taxa para fazer o RG. Paga uma taxa para ter o seu animal, para você ter, para você adotar. É uma burocracia muito grande nesses países. Você passa por uma entrevista, você tem que microchipar o animal, você tem que ter o RG dele, você paga esse imposto do animal. Mas a gente está falando de Holanda, né? Está falando de França, de Londres, outros países que já funcionam. Como eu falei, o Brasil ainda não está preparado para isso. Nós precisamos avançar muito em política pública voltada à causa animal ainda aqui no nosso país, para futuramente um dia discutir isso daí. O que seria revertido esse imposto se isso acontecesse? Seria revertido para a causa animal? Eu acredito que não. É humanamente impossível, né? O governo federal conseguir reverter esse imposto para o próprio animal, né? Em termos de hospital veterinário, enfim. Centro de zoonose. Exatamente. Tantas outras coisas que todas as cidades precisam, né? Você até comentou sobre a questão do abandono e nessa época do ano, né, historicamente a gente sabe que aumenta. Às vezes os tutores vão viajar, não tem com quem deixar e acabam abandonando. Um cadastro como esse poderia também punir exemplarmente quem abandona um animal ali no meio das ruas. É que é muito comum nessa época do ano, dezembro e janeiro, o abandono ele aumenta absurdamente. Né? As pessoas viajam, tiram férias, mas isso, Patrícia, é frequente sempre, principalmente imobiliárias e corretores entram em contato comigo quase que semanalmente, falando: David, estou com um problema aqui na casa, o inquilino foi embora e abandonou o animal.
Então, assim, a gente tem muito essa questão desse tipo de abandono também, que a pessoa mudar de endereço, mudar de casa, deixar o animal na casa, a Deus dará, não é problema meu, eu peguei, mas a casa não é minha, eu vou deixar para você, que a pessoa quiser que ela coloque na rua. Não, isso é crime, isso é maus tratos, isso tem que ser denunciado. Né? Existe lei para isso, a lei ela mudou em 2020, para quem está nos acompanhando hoje em casa, saber que hoje o crime é de 2 a 5 anos para quem maltrata um gato ou um cachorro. Né? Então, a questão da causa animal, ela vem avançando o Brasil afora, ela vem ganhando visibilidade, ela vem avançando, eu acho que tem que ser dessa forma. Eu falo muito isso, Patrícia, que a gente não precisa excluir uma causa para ajudar a outra. Muita gente que está em casa fala, o vereador dos pets, às vezes, mas né? Tem muito essa questão de que se preocupa muito com o bicho. Não. Acho que a gente tem que cuidar da saúde humana, sim, tem que ser prioridade, tem que ter o remédio no posto, a gente fiscaliza isso, mas a gente não precisa excluir eles, não precisa excluir os animais, né, para poder ajudar também outras causas. Com certeza. O que você acha, então, que seria mais maduro, falando em Brasil, né, como você falou que funciona essa lei, né, essa determinação em outros países e aqui talvez não funcionaria, qual é o caminho na sua avaliação? Olha, eu acho que o caminho, a gente, se pudesse existir uma lei de conscientização, né, a gente pudesse fazer uma lei sobre isso, seria muito bacana, mas infelizmente isso é do ser humano, isso é conscientização do ser humano, né? Infelizmente, o ser humano ele não se conscientizou que o animal, principalmente a fêmea, precisa ser castrada para evitar, David, evitar filhote? Óbvio, evitar filhotes, né? Abandono, mas evitar uma possível piometra. O que é uma piometra, David? Uma infecção de útero que dá na fêmea quando ela não é castrada, um câncer de mama. A gente fala de saúde dos animais, a gente tem que estar preparado para essa discussão, as pessoas precisam entender que quando ela tem um animalzinho, que ela opta por adotar um animal, ela está adotando uma vida que vai estar com ela em média 10 a 15 anos. Eles não são objetos, eles não são brinquedos. Então, se você não está preparado para ter David, eu trabalho muito, eu moro num apartamento, ou eu moro numa casa, mas é uma casa pequena, eu fico 10, 12 horas fora, não tenho tempo de cuidar, a gente respeita. Mas a partir do momento que você opta por ter um animal, por fazer uma adoção responsável, você está adotando uma vida. E essa vida precisa de cuidados, vacina, uma boa alimentação, tudo que eu falei aqui, castração. Então, o mundo ideal seria isso, mas, infelizmente, a gente, quando eu falo a gente está falando de uma forma geral, o ser humano não está preparado para isso ainda, infelizmente. De qualquer forma, acho que é uma medida que já vai ser colocada em prática, né? É uma medida que vai ser colocada em prática, eu acho que é viável, eu acho que é bacana, porque é aquilo que eu te falei, vai cadastrar os animais, né? Nós vamos saber de quem é aqueles animais que estão em situação de rua. Muitas vezes, recentemente eu resgatei uma cachorra na Zona Norte, no Cio, tinha vários machos atrás dela e animais nitidamente que tinham casa. Ou seja, sente o cheiro da cachorra do cio, o dono deixa dar a famosa voltinha, que já é proibido aqui em Londrina, que não pode. Animal que tem tutor não pode ficar dando voltinha, já é considerado maus tratos. Então, assim, às vezes, vou soltar para dar uma voltinha, para fazer as necessidades ali na praça, não quer que faz dentro de casa. Acaba indo atrás de uma cachorra no cio, é aí que pega uma doença, é aí que é atropelado. Então, por isso que eu falo, temos que ter conscientização. O cadastro para animal de rua, como que vai funcionar? Quem não tem dono, né? O animal que não tem dono. Aí que tá, não tem. Né? Por isso que é o nosso problema. Hoje em Londrina, o último estudo feito pela UEL, inclusive, em 2015, nós tínhamos em Londrina aproximadamente um pouco mais de 60, olha só, Patrícia, 60 mil animais em situação de rua em Londrina. Para você ver, 10 anos depois, isso aumentou, diminuiu. A gente precisava de um novo estudo desse para saber, né? Porque aí veio políticas públicas, castração, mas ao mesmo tempo que a gente vem em uma mão, vem a outra na contramão, que é o abandono. A gente resgata um, trata e doa, que é o caminho. Aí a pessoa vai lá, pega uma caixa de filhote, enfia no mato, liga para os protetores para poder resgatar, dar um destino para esse animal corretamente, mas infelizmente é isso. Só para a gente finalizar, David, o que você vai fazer então pela causa animal, né? Já que a gente está aqui te recebendo, agora ao longo de 2025, tem já algum projeto em vista? Olha, Patrícia, o nosso maior projeto já foi, a gente conseguiu tirar do papel, que era o hospital veterinário, né? Verdade. Obviamente que a gente precisa avançar muito. O hospital ele começou de uma forma muito bacana, o hospital funciona, né, de uma forma legal, atende pessoas em situação de baixa renda, pessoas que têm Bolsa Família e animais atropelados, em situação de rua que foi atropelado, você pode levar no hospital veterinário. A nossa intenção agora, espero muito que o nosso agora atual prefeito entenda isso, que foi a nossa conversa com ele também, para ampliar
ampliar esses atendimentos. Espero muito as políticas públicas em Londrina para a causa animal. Ela vem avançando, a gente criou a lei que proíbe os animais de ficar presos em corrente, que é uma situação de maus tratos. Tem a lei que proíbe a venda dos fogos de artifício em Londrina. São normas, Patrícia, para que assim... Ah, David, mas proibiu a venda dos fogos pelos animais? Não. Autistas, enfermos, acamados. Mas isso aí, as pessoas continuam soltando? Continua. Eu bato na mesma tecla. Conscientização. Né? É igual o bebê dirigir. Todo mundo sabe que não pode, né? Mas as pessoas continuam fazendo. Mas tem que ter a lei para quê? Para colocar uma norma, colocar uma barreira, uma regra, para que a pessoa possa ter na mente dela, opa, peraí, isso aqui não pode, está errado. Então, aos poucos, as coisas vão evoluindo. Maravilha, obrigada. Um excelente trabalho para você agora nessa nova legislatura. Obrigado, Patrícia. Fico à disposição. Um beijo para todo mundo que está em casa. Obrigada, David.